Como o pecado original me ensinou a vencer a ansiedade. Existe muito ensino em entender o pecado original do homem, e isso está registrado lá em Gênesis 3. E nesse vídeo eu quero te trazer 3 formas práticas de pegar esse ensino de Gênesis 3 e aplicar em como vencer a ansiedade. Mas antes, eu quero saber como está você, como você tá. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo ao canal. A gente está aqui para falar sobre Bíblia, falar sobre vida e falar como a gente pode utilizar a Bíblia para vencer as batalhas da nossa vida. E hoje eu quero ser bem pessoal aqui, falar sobre algo que eu tenho enfrentado durante muitos anos, que é a ansiedade. E o Senhor tem me dado algumas ferramentas para enfrentar isso. E uma das principais tem sido a palavra de Deus, obviamente. E esse ensino sobre o pecado original, lá em Gênesis 3, fez muita diferença quando eu consegui entender por essa lente que eu vou trazer hoje aqui. Por isso eu quero te convidar a abrir comigo aí e estudar esse texto de Gênesis 3. E a gente já pode começar lendo o que está escrito ali no primeiro versículo. A serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? É muito interessante porque a primeira coisa que ela traz aqui já é confusão, já é dúvida e já é gerar um exagero. Ela fala: é verdade que Deus disse? Ele realmente falou isso? Será? Ela traz uma confusão. E aí ela fala que vocês não podem comer de nenhuma. Ela traz uma catastrofização daquilo que Deus falou. Ela aumenta aquilo que Deus falou, que era não podia comer de nenhuma. E ela fala: nenhuma, vocês não podem comer nenhuma das árvores. E com isso ela planta confusão na cabeça da mulher. Com isso também ela distorce a verdade de Deus na cabeça de Eva. E é exatamente isso que acontece até os dias de hoje. A serpente ela utiliza de uma pequena palavrinha falada de um jeito diferente para distorcer a verdade do que o Senhor tinha falado e tinha pedido a Adão e Eva. Deus tinha falado: vocês não podem comer dessa árvore. Mas ela chega: é verdade que vocês não podem comer de nenhuma? Para mim, o ponto principal aqui é essa confusão e essa catástrofe que a serpente lança na cabeça de Eva. Eu lido com a ansiedade há alguns anos, faço tratamento psicológico, enfim, sou acompanhada por um tempo. E em um momento durante uma terapia, a minha terapeuta me explicou sobre a catastrofização. E ela explicou sobre como isso é um modo de pensar, onde a mente sempre pensa na pior opção possível, no pior cenário possível, e acredita que esse cenário é a única verdade, a única opção possível. E ela falou que eu sofria disso. E aquilo me bateu bem forte de como isso era possível, porque eu tinha chegado nisso. Enfim, na mesma semana eu tive uma aula de teologia, onde um dos pastores da minha igreja falou sobre o pecado original e sobre como a serpente plantou a confusão e a lente da falta no coração de Eva. E depois disso, o pecado trouxe essa visão de só enxergar o que falta, só enxergar o que é ruim. E eu conectei as duas coisas e entendi que eu precisava aprender um pouco mais sobre o pecado original, para aprender um pouco mais sobre como lutar com esse padrão da minha mente. E óbvio, existem muitas formas psicológicas que eu utilizo para lutar com esse padrão, mas a palavra tem sido algo muito importante e entender esse pecado original me ajudou a enfrentar essa ansiedade. A serpente, ela solta essa confusão e é algo que vem de fora, não é algo obrigatoriamente que a nossa mente faz, né? É uma ideia que vem de fora. E ela traz isso ali na história de Gênesis 3. E eu percebo muito que comigo ela joga exatamente nesse formato. Não que a minha mente seja a serpente, obviamente não, a serpente está fora, mas ela aproveita dessa vulnerabilidade para jogar algumas informações que confundem a minha mente e confundem os meus pensamentos sobre o que realmente está acontecendo. Recentemente eu li esse livro chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, um clássico cristão.
E se tornou um dos meus livros favoritos, porque ele, ao longo da obra, vai contando sobre formas que os diabos, né, da sua obra estão ensinando a soltar essas ideias para os humanos realmente se confundirem do que eles acreditam, abandonarem a fé, duvidarem de Deus e sempre utilizando da maior vulnerabilidade desse humano. Então eu acredito sim que ele pode utilizar dessa nossa vulnerabilidade psicológica para soltar essas mentiras, como a serpente fez lá no jardim. Soltar essas mentiras. E aí a nossa mente vulnerável escuta essas mentiras e vai deixando que isso se torne uma catastrofização dentro da nossa mente, levando à ansiedade. E falando mais sobre como isso acontece para mim, muitas vezes eu estou já vulnerável, com a mente vulnerável, e aí eu escuto essa voz da serpente sussurrando sobre as minhas amizades, que talvez as minhas amigas não gostam de passar tempo comigo, que olha como ela tá quando ela tá contigo e quando ela tá com outras amigas, e aí me fazendo duvidar e a ansiedade crescendo. Às vezes ela joga algumas incertezas sobre as promessas que Deus fez. Não, não foi exatamente isso que Deus falou. Não, o que Deus falou era se fosse desse jeito, mas tu não fez isso, então você não vai receber essa promessa. Às vezes ela solta algumas mentiras sobre identidade. Quem eu sou, olha só como você é, olha o que você fez, olha o que você já passou, então você não pode, você não é ninguém. As pessoas só gostam porque você faz as coisas, mas quando você parar de fazer, elas não vão gostar de ti, porque não é quem você é, o que você faz que tem o seu valor. E tudo isso são mentiras que vão sendo jogadas e a nossa mente vulnerável aceita essas mentiras. Então, hoje eu quero falar sobre como a gente pode vencer essas mentiras e como que a gente pode analisar que a serpente continua usando a mesma estratégia que ela usou em Gênesis 3 e a gente ainda não venceu. E é muito interessante como no versículo 4 ela fala assim: é claro que vocês não morrerão. E aí a serpente responde à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. E aí ela traz uma dúvida horrível que às vezes a gente tem no nosso coração, que é: Deus sabe, Deus é injusto, Deus só está pensando nele mesmo, Deus sabe, Deus sabe. Olha que horror isso, gente. É algo que eu tenho certeza que você se identifica também, de essa dúvida de que Deus sabe. Ele sabe que você precisa disso. Ele sabe e ele está sendo injusto. O nosso Senhor não é injusto. O nosso Senhor sabe realmente o que faz. E isso é uma mentira que o diabo tem plantado nas nossas mentes, de que a gente pode confundir e talvez colocar Deus como um Deus egoísta, mas ele não é isso. E aí todas essas mentiras levaram Eva a pecar, a tomar o fruto, comer, dar para Adão provar, e os dois pecaram. E no final ali do texto vai dizer, né, que os olhos deles se abriram e eles viram que estavam nus. E é muito interessante porque antes do pecado, o olhar deles estava em tudo que eles já tinham. Eles tinham o jardim, eles tinham todas as árvores, eles tinham os animais, eles tinham todas as coisas que Deus tinha criado para eles, e eles tinham o próprio Deus passeando com eles todos os fins da tarde. E aí, quando eles pecam, a única coisa que eles conseguem perceber com esse olhar aberto pós-pecado é o que falta. Eles não tinham roupas. Eles estavam pelados e por isso eles precisavam de algo para se cobrir. E aí eles tentam, com a própria ação, cobrir com folhas de figueira e não é o suficiente. E eles continuam nus, eles continuam precisando de um agir externo. Deus já tinha dado para eles tudo o que eles precisavam, mas quando eles estão com os olhos abertos pelo pecado ou com os olhos guiados pelo pecado, eles só enxergam o que falta. E com isso, então, eu quero trazer agora as 3 lições práticas de como nós podemos vencer a ansiedade, a catastrofização e esse olhar na falta, aprendendo com a experiência de Adão e Eva. A primeira coisa é que o meu olhar precisa estar no Cordeiro. Quando eles perceberam que estavam nus e ficaram com este olhar guiado pelo pecado na falta, Deus precisou sacrificar um animal.
E a Bíblia não fala exatamente que foi morto um animal, mas fala que precisou de peles de animais, e obviamente para tirar essas peles acredita-se que foi o primeiro derramamento de sangue ali, e de alguma forma isso aponta para o sacrifício de Jesus, aonde existiu uma falta, e para que essa falta fosse suprida, Deus precisou agir. Então, nos momentos que o seu pecado levar você a olhar para a falta, que a tentação de olhar para a falta bater a sua porta, lembre-se de olhar para o Cordeiro. Deus já nos deu o Cordeiro. Ele já completou tudo o que precisávamos. Ele já nos deu tudo o que precisávamos. Então nós não temos falta de nada. Nós temos um pastor que cuida de nós. E por isso nós precisamos manter o nosso olhar no Cordeiro e não naquilo que falta. Porque não deveria faltar nada, né? Mas ainda nós conseguimos pensar, e se eu tivesse isso? Se eu tivesse aquilo? Se eu não estivesse nu agora? Mas o Senhor, Ele já proveu tudo, a gente já tem tudo nele. E a segunda ação prática é que a minha mente precisa estar preparada para não ser manipulada pela serpente. E, gente, a serpente, ela segue usando exatamente a mesma estratégia de milhares de anos. Não tem nada de novo. Ela segue jogando um pouquinho de confusão, um pouquinho de dúvida, um pouquinho de exagero. Você realmente não pode fazer isso? Por que Deus fez isso com você? Ele sabe o que você precisa. Ele sabe que você seria melhor se você fizesse isso. Ele sabe o que falta. Ela traz a confusão, ela solta essa confusão. E a nossa mente precisa estar blindada quanto a isso. E aí você vai me perguntar como que eu posso blindar a minha mente para não ser manipulado pela serpente, para não deixar esses pensamentos de fora entrarem na minha mente. Sabendo a verdade, ouvindo a verdade, enchendo a sua mente da verdade. É somente assim que a gente consegue vencer esses pensamentos externos. Jesus fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que nos liberta dessas mentiras. Se a gente conhece a palavra de Deus, a gente assim consegue se colocar diante dessas mentiras e falar, não, a verdade é essa. Então, fique atento quando vier algumas mentiras externas para analisar elas, não tornar verdades no momento que você ouvir ou pensar algo rápido. Analisa se aquilo está de acordo com a palavra de Deus, se está de acordo com as promessas de Deus, se está de acordo com a identidade que você tem em Deus. E então, passando por essa análise, aí sim você deixa o pensamento ficar na sua cabeça. Algo que eu aprendi com a minha psicóloga é que nenhum pensamento precisa fazer ninho na minha mente. Esse pensamento está passando e ele pode só passar. E nenhum pensamento obrigatoriamente ele é uma verdade. Ele está ali. Você analisa ele e você quem diz se isso é verdade ou não. Então você tem poder sobre a sua mente para blindar ela e não ser manipulado pela serpente. E por último, completando com a número 2, a terceira prática é conheça a verdade. Você precisa todos os dias ler isso daqui. Todos os dias devorar a lei do Senhor, devorar a Bíblia, a palavra de Deus. Você precisa decorar versículos, os versículos que lembram a você de verdades, de coisas que vão te ajudar a superar essa ansiedade. Você precisa decorar eles, você precisa colocar eles num post-it, no lugar onde você olha todos os dias, porque essa verdade é a forma de vencermos a ansiedade, a catastrofização e diversas outras coisas que têm confundido as nossas mentes. Quando Eva ouviu essa dúvida soltada pela serpente, ela sabia qual era a verdade, mas ela talvez não tinha tanta certeza dessa verdade. E muitas vezes isso acontece com a gente. A gente sabe qual é a verdade, mas a gente não está consumindo tanto. A gente não tem tanta certeza. A gente não teve tantas experiências, então a gente é guiado pela nossa própria experiência e a gente não confia nessa verdade. E a gente escuta esse sussurro por entre as árvores. Será que não falta algo? Será que você não deveria experimentar? Por que você não pode fazer? E aí essa confusão entra na nossa mente e a gente perde essa batalha. Por isso, minha irmã, se eu puder te dar uma dica, encha a sua mente da verdade, de alguém que tem lutado com a ansiedade
E de pouquinho em pouquinho eu tenho conseguido vencer essa batalha. Ainda, obviamente, não venci tudo, tem momentos muito difíceis, tem momentos um pouco mais fáceis, mas graças a Deus eu tenho enchido a minha mente da verdade e eu quero te incentivar a viver isso. Se você tem lutado com isso, se você tem de alguma forma tentado vencer a ansiedade também, comenta aqui embaixo para que a gente possa se conectar, possa conhecer a sua história. E envie esse vídeo para alguém que talvez tenha lutado com a ansiedade e está buscando formas de vencer. De novo, eu recomendo muito terapia, eu utilizo da terapia, não estou dizendo que essa não é uma forma. Com certeza você precisa, e tudo isso que eu cheguei aqui nesse vídeo foi por conta de um momento com a minha terapeuta e estudo da palavra, mas são dicas práticas que eu tenho colocado em prática na minha vida e eu quero te ajudar de alguma forma a também colocar na sua vida. Se você estiver vivendo isso também, comenta aqui para que a gente possa juntas estar vencendo a ansiedade através da palavra de Deus. Deus abençoe e até o próximo.